Bom dia a todos. Estamos então, portanto, iniciando a segunda aula do nosso curso Escatologia Básica. Eu espero que a primeira aula tenha sido clara para vocês, que ela tenha sido bastante edificante. E nessa segunda aula, então, daremos continuidade ao estudo das 70 semanas de Daniel. E aí, nesse primeiro slide, nós podemos ver, vamos dar continuidade, na verdade, à interpretação literal futurista. Na verdade, essa interpretação ela é a mais comum, é a mais usada, e é exatamente a interpretação usada pelos pré-tribulacionistas, pelos pré-milenistas dispensacionalistas. Então, todo pré-milenista dispensacionalista vai utilizar essa interpretação literal e futurista. Literal porque é feita uma leitura literal do texto de Daniel 9, de 24 a 27. Então, literalmente, eles analisam o texto. E também, por que é futurista? Porque a 70ª semana ela é vista como ainda para se cumprir no período da grande tribulação. Então, vai ser uma interpretação literal e futurista. Muito bem, eu vou ler agora o versículo 24, novamente. Nós já fizemos essa leitura na aula anterior, porém agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Então, Daniel 9, 24, temos o texto dizendo o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aqui, na verdade, todas as linhas de interpretações vão entender que o povo de Daniel é o povo judeu. Ninguém tem dúvida com relação a isso. Tá? Então, quando o anjo fala para ele que 70 semanas, na verdade, são 70 setes, e aqui entende-se semanas como semanas de ano, tá? 70 setes, então 70 vezes 7 são 490 anos. Então, todos concordam nisso. E são determinados sobre o teu povo, então sobre o povo judeu. Então, o anjo está falando para Daniel, referente ao povo judeu, que é o povo dele. E sobre a sua santa cidade. Então, ninguém também tem dúvida que aqui não há simbologia nenhuma, mas há literalidade no texto, e sabemos que a santa cidade a que o anjo estava se referindo era a cidade de Jerusalém. Então, é a cidade de Jerusalém. O anjo vai dizer isso para ele: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E aí vem, na verdade, 6 cláusulas para se cumprir durante os 490 anos. A primeira cláusula, para fazer cessar a transgressão. Segunda cláusula, para dar fim aos pecados. Terceira cláusula, para expiar a iniquidade. Quarta, para trazer a justiça eterna. 5, para selar a visão e a profecia. E 6, para ungir o santo dos santos. Então, geralmente os dispensacionalistas dividem em 2 tríades, ou seja, a primeira tríade é a cláusula 1, 2 e 3, que para eles já se cumpriu, e a segunda tríade, 4, 5 e 6, está para se cumprir. Então, na verdade, essas cláusulas ou essas ações são ações que pertencem ao ungido. Então, a palavra no hebraico lá para ungido é a palavra Mashiach. Eu acho que vocês já ouviram o nome Yeshua HaMashiach, que significa Jesus, o Messias. Então, quando você tem a palavra ungido lá no texto de Daniel e nos demais textos do Antigo Testamento, você tem essa palavra Mashiach. Então, são ações que se cumpririam e que deverão se cumprir durante o ministério do Senhor Jesus.
Então, voltando aqui, para os dispensacionalistas, as cláusulas 1, 2 e 3, ou as ações 1, 2 e 3, já se cumpriram até a vinda do Messias, ou seja, até a primeira vinda de Cristo. E as demais cláusulas estariam se cumprindo a partir da segunda vinda, como nós veremos. Muito bem, então essa é a primeira parte que está na profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Muito bem, se você olhar agora o versículo 25, o anjo vai dizer para Daniel o seguinte: sabe e entende, desde a saída da ordem. E aqui já começa, então, a divisão nas linhas de interpretação. Então, coloquei um asterisco aí e nós vamos explicar no próximo slide. Muito bem. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém 7 semanas. O que o anjo está dizendo? Desde a saída da ordem para restaurar. Olha só, é claro isso, para restaurar e para edificar Jerusalém 7 semanas, ou seja, 7 vezes 7, que são 49 anos. Muito bem. Até o ungido, que é então o Machia, que é Jesus Cristo, o Messias, ao príncipe, que também está se referindo ao próprio Senhor Jesus, tá? Porque Jesus ele teve um tríplice ministério de rei, sacerdote e profeta, tá? E aqui o anjo está dizendo ao ungido, ao príncipe, tá? Aí você vai contar 62 semanas. Muito bem. 7 semanas e 62 semanas. Aí ele vai dizer: as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, essas informações que o anjo está dando aqui são fundamentais para nós entendermos, então, as 70 semanas. Essa profecia das 70 semanas. Então, a primeira coisa que nós temos que descobrir para procurar entender, para procurar discernir as 70 semanas, é saber qual foi o decreto, ou seja, em que data foi dado o decreto para restaurar e para edificar Jerusalém. A partir do momento que nós soubermos essa data, nós vamos então verificar e fazer as contas, matematicamente falando, para entender então quando iniciou e quando terminou, ou quando irá terminar as 70 semanas. Muito bem, então isso foi uma informação importante que o anjo está concedendo para o profeta Daniel. Muito bem, então, dando continuidade aí, veja, 70 semanas, tá? Nós temos, então, voltando apenas para o slide seguinte, sabe e entende, desde a saída da ordem. Então, aí nós temos, nesse próximo slide, 3 decretos que são considerados, e aí são esses decretos que dividem as linhas de interpretação. O primeiro decreto é o decreto de Ciro, que nós encontramos em Esdras, capítulo 1, e no capítulo 6. Aí tem os versículos, depois vocês podem ler e verificar isso. Então, o primeiro decreto é o decreto de Ciro, emitido em 537 a.C., o qual enfatizou a reconstrução do templo. Então, se nós dermos uma olhada nesse primeiro decreto, ele não se encaixa àquilo que o anjo disse para o profeta. Por quê? Porque na orientação do anjo, ele vai dizer que está se referindo, o decreto vai estar se referindo à restauração e à edificação da Santa Cidade. Muito bem. Então, o segundo decreto de Artaxerxes, você encontra em Esdras, capítulo 7, de 11 a 26. Então, depois com calma, você pode ir e ler. Esse decreto de Artaxerxes foi dado em 458 a.C., o que estabelece
a prática dos serviços apropriados do templo. Então, aqui também esse decreto de 458 não cumpre exatamente aquilo que o profeta, aquilo que o anjo disse ao profeta, que estava se referindo à restauração, desde a saída da ordem para a restauração e para a edificação da cidade de Jerusalém. Então, o segundo decreto também, a maioria dos teólogos descartam. Mas vocês vão ver que tem uma linha de interpretação que considera esse segundo decreto como sendo o decreto verdadeiro. E o terceiro decreto, na verdade, o terceiro decreto é o segundo decreto de Artaxerxes. Neemias, capítulo 2, você vai verificar isso, tem aí os versículos para depois vocês pesquisarem. Esse é o segundo decreto de Artaxerxes, que nós estamos considerando aqui, na quantidade de decretos, o terceiro. Muito bem. Esse decreto foi dado em 444 a.C., no tempo de retorno de Neemias a Jerusalém para a reconstrução das muralhas ou dos muros. E também a maior parte da cidade foi reconstruída. Então, dentro daquilo que o profeta, dentro daquilo que o anjo fala para o profeta, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, restaurar e edificar, o decreto que mais está em linha é o decreto, o terceiro decreto aí, que é o de 444 a.C., e é interessante que o anjo vai dizer para Daniel o seguinte, lá no final do versículo 25, ele vai dizer, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então aqui a gente pode ver, se fizermos uma análise literal do texto, que o anjo está dando uma dica muito importante aqui, dizendo a respeito da reconstrução, porém em tempos angustiosos. E se você já leu ou já estudou um pouquinho a respeito do livro de Neemias, você vai verificar que realmente os muros foram reconstruídos, a cidade foi reconstruída, porém com grande oposição contra a construção do muro, né, que nós temos ali no relato bíblico, porém o muro foi reconstruído. Neemias vai dizer que com uma mão eles construíam e com a outra mão se defendiam dos inimigos. Então, o que demonstra realmente que o anjo já tinha dito que isso aconteceria, tá? Sobre a reedificação, mas em tempos angustiosos. Então, realmente foi uma reconstrução muito difícil, muito angustiosa, porém, a Bíblia diz que Neemias, com a sua equipe, eles reconstruíram os muros de forma impressionante em 52 dias. Muito bem, então nós temos aí os Sambalates, não é? O Tobias e mais um grupo lutando contra a reconstrução dos muros e da cidade. Eles não queriam, eles faziam oposição, porém, aquilo que o anjo falou se cumpriu, porque o plano de Deus sempre vai se cumprir. Os planos de Deus não se frustram. Então, mesmo, isso fica uma lição importante para nós, que mesmo que hajam dificuldades, aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. E às vezes nós, em momentos de dificuldades, nos retraímos. E você vai ver, então, Neemias sendo vitorioso, dando força para toda a equipe, para todos aqueles que estavam unidos na reconstrução do muro e da cidade. Então, nós entendemos, e a maioria dos teólogos entendem, que a melhor data, literalmente falando, é a de 444 a.C., como sendo esse o decreto dado para a reconstrução dos muros da cidade, restauração e edificação. Entretanto, há opositores que dizem que isso não foi um decreto, foi uma carta de autorização.
Bom, são detalhes, não é? Mas, na verdade, a melhor data nós vamos considerar a data de 444 a.C. Muito bem, dando continuidade agora no versículo 16, nós temos informações fundamentais aí que o anjo oferece, que o anjo vai passar para Daniel. Ele vai dizer assim: depois, portanto é após, ok? Depois das 62 semanas, agora nós já devemos considerar que ele já tinha falado de 7 semanas. Por isso que eu coloquei aí 7 mais 62 igual 69 semanas. Então, depois das 62, ou seja, depois das 69 semanas, será morto o ungido e já não estará. Então, o que o anjo está dizendo aqui? Vão se passar 69 semanas e depois, então, da 69ª semana, o ungido será morto, ou seja, será cortado, será morto. Ou seja, Jesus seria crucificado e morto depois das 69 semanas. Muito bem. E o povo de um príncipe, esse povo nós sabemos hoje, naquela ocasião, vamos imaginar os leitores que estivessem lendo isso no século VI a.C., quando foi escrito essa profecia, talvez eles não entendessem essa questão de que povo seria esse. Hoje nós sabemos que esse povo é o povo romano, e isso vai ficar muito claro para nós quando nós estudarmos, então, o sermão escatológico do Senhor Jesus. Então, é importante que nós leiamos com esse pensamento, já sabendo que muito dessa profecia já se cumpriu. Muito bem, e o povo, portanto, o povo romano, porque quando o Messias veio, quando Jesus nasceu, ele nasceu debaixo do Império Romano. Muito bem. E o povo deu um príncipe, esse príncipe, na interpretação literal futurista, entende-se como sendo o anticristo, que há de vir destruir a cidade. Qual cidade? Cidade de Jerusalém. E aqui é interessante nós observarmos que o anjo já tinha dito para Daniel que a cidade seria reconstruída. E nós sabemos então que depois do cativeiro, nós sabemos que em 586 a.C., o povo foi levado cativo por 70 anos na Babilônia. Os caldeus, os babilônicos, debaixo da ordem de Nabucodonosor, conduziram o povo em escravidão durante 70 anos na Babilônia. Então, quando o anjo fala que desde a ordem para a reconstrução, para a restauração e para a edificação da cidade, ele está falando que a cidade seria reconstruída em tempos difíceis. Então, ali, na verdade, foi a reconstrução do Templo de Salomão, comandada por Zorobabel. Então, nós não podemos esquecer que em 586, a cidade de Jerusalém foi invadida pelos caldeus, foi destruída, o templo também foi destruído, e agora, então, o anjo vem e fala, olha, a cidade vai ser reconstruída. E durante a conversa dele, ele vai dizer o seguinte, vão se passar o tempo e lá na frente, novamente, o templo e a cidade vão ser destruídas. Então, imagine como ficou o coração de Daniel. Ele achando que tudo estava resolvido, porque o povo já estava voltando do cativeiro de 70 anos. Zorobabel, debaixo da profecia de Zacarias e de Ageu, se você ler Zacarias e ler Ageu, você vai ver o povo sendo fortalecido e avivado para a reconstrução do templo, e aí eles reconstroem o templo na mesma planta do templo original de Salomão. Porque o templo de Salomão ele foi construído por volta de 1000 anos antes de Cristo. Em 586 é destruído, ok?
e em 516 ele é reconstruído. Ou seja, 70 anos depois, começa-se a reconstrução do templo, o templo de Zorobabel. E o templo de Zorobabel, ele não tinha toda aquela beleza e toda aquela suntuosidade do primeiro templo. Então, o templo de Salomão foi aquele templo que a rainha de Sabá, ao visitar, ela vai dizer que a beleza do templo foi muito além da expectativa que ela tinha. Então, o templo de Salomão era um templo brilhante, era um templo suntuoso, era um templo maravilhoso. Porém, o templo que foi reconstruído, segundo a ordem de Zorobabel, não tinha esse padrão de beleza. Então, é mais ou menos assim: imagine uma casa num condomínio fechado de primeira linha e uma casa num condomínio já de menor padrão. É mais ou menos isso. Então, quando você compara uma casa com a outra, você vai ver que aquela que tem padrão elevado é muito mais bonita. Então, esse era o templo de Salomão, e aí você tem o templo reconstruído de Zorobabel, porém não com tanta beleza. Porém, foi nesse templo em que o profeta vai dizer que a glória do segundo templo seria maior que a glória do primeiro. Aí você, humanamente falando, pensa, poxa, se o segundo templo não foi tão belo, como que Deus manifestaria a sua glória? Por quê? Porque, na verdade, o profeta estava dizendo o seguinte, que era nesse segundo templo que Jesus entraria. E foi exatamente isso que aconteceu. Porém, nós vamos falar da reforma do segundo templo, que foi feita por Herodes. Mas isso vai acontecer durante o curso todo. Por isso que é importante que vocês participem de todas as aulas, sejam ao vivo, sendo as aulas gravadas, porque depois das 8 aulas, você vai ter uma noção geral de tudo isso que eu estou falando. Eu entendo que são muitas informações, mas permaneça firme, porque no final, todo esse conteúdo vai ser muito importante e enriquecedor para a sua vida. Então, nós temos aí o povo romano, de um príncipe, que na interpretação literal é o anticristo, que há de vir, ou seja, alguém que viria e destruiria a cidade de Jerusalém. Então, ela foi reconstruída lá por Neemias, e depois, então, de 69 semanas, ela seria, na verdade, além das 69 semanas, como nós vamos ver, ela seria destruída novamente. E o santuário, que é o templo de Herodes, no ano de 70 depois de Cristo. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então aí essa parte B da profecia, ela é mais difícil de ser entendida, porém nós vamos nos esforçar aqui para procurar entender. Bom, então, dando continuidade, o versículo 27. Estamos usando a interpretação literal futurista. Não esqueçam disso, tá? Nós não estamos dizendo aqui que essa interpretação é a mais perfeita. Como nós vamos ver, existem 3. Se você procurar, você vai encontrar até mais. Todas elas tentam explicar. Porém, nós não podemos bater o martelo e dizer a interpretação correta é esta. Em termos de escatologia, aprendam isso. Tá? Muito bem. Então, no versículo 27, ele, então, para a interpretação literal futurista, é o anticristo. Para a firme aliança com muitos por uma semana. Então, aí seria na primeira metade da grande tribulação. Na metade da semana, então a partir da segunda metade, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Muito bem, aí veja só, os dispensacionalistas que utilizam esta forma de interpretação, eles dizem que existe uma pausa. Então, como o profeta está falando para o povo judeu, ele termina de falar aí, vem uma pausa. E essa pausa
é conhecida como Era da Igreja. Então, terminam-se as 69 semanas e tem uma pausa, que é a Era da Igreja, para só lá no final, na Grande Tribulação, voltar à 70ª semana, para você somar 69 mais uma, e aí, depois da Grande Tribulação, nós teríamos, então, a profecia toda cumprida. Muito bem. Então, essa pausa aí seria a Era da Igreja. E sobre a asa das abominações virá o Assolador. Aí ninguém tem dúvida que é o anticristo no terceiro templo, ok? Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Sobre ele quem? Sobre o anticristo, que será destruído pelo sopro da boca do Senhor Jesus. Muito bem, então essa é uma interpretação futurista, é uma interpretação literal. Esse gráfico eu já expliquei na aula anterior, mas eu estou colocando novamente porque nós vamos precisar dele ainda, ok? Mas eu não vou voltar a explicá-lo nesta aula. Agora, para nós entendermos a matemática que os dispensacionalistas utilizam, nós temos que entender o calendário judaico e o calendário gregoriano. Então, veja aí, o calendário judaico se baseia nos movimentos da Lua e do Sol, sendo, portanto, um calendário lunisolar. Dessa forma, os meses são contados a partir dos ciclos lunares e os anos a partir dos ciclos solares. Portanto, os anos podem variar de 12 a 13 meses, com 29 ou 30 dias. Ou seja, em média, o ano tem 360 dias para o calendário judaico. Então, o que você precisa guardar de tudo isso que eu li? Que o calendário judaico considera um ano como sendo, em média, 360 dias. Agora, o calendário gregoriano, que é o calendário que nós usamos, é o calendário solar para a contagem dos anos, meses, semanas e dias, e que tem como base as estações do ano, como nós sabemos. O calendário gregoriano é um calendário criado na Europa em 1582, por iniciativa do Papa Gregório XIII. No calendário gregoriano, o ano tem, em média, 365 dias. Então, o que nós temos que guardar para nós podermos fazer as contas? Que o calendário judaico tem 360 dias e o calendário gregoriano, que é o nosso, tem 365 dias. Então, guardem essa informação, vamos parar aqui e retornamos, então, para a parte 2 desta aula.